Pai. Senhor, usa ele grandemente para falar com a tua igreja, Senhor Pai. Hoje é culto todo dia, Senhor Pai, mas não sabemos o que falar com Deus, Pai. Seja adoração, doutrina, liberdade, estamos aqui para ouvir, Pai. Usa teus servos, em nome de Jesus. Toda a igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Santo. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos. Aleluia, Jesus. Fico feliz com o convite. Falar da palavra de Deus, irmãos, é sempre um privilégio. Aleluia, Jesus. Louvo a Deus pelo convite, pela confiança. Cada dia mais, o púlpito, ele tem sido um local de extrema necessidade. Dentro da igreja, é claro, e no meio da sociedade. Eu louvo a Deus por cada momento que Ele me permite estar falando um pouco sobre a palavra dele. Amém? Eu trago a paz da minha esposa, não pôde estar com a gente hoje, mas mandou a paz para os irmãos, está cuidando da nossa filha de 10 meses, nosso presente de Deus. Amém. Glória a Deus. Uma promessa que Deus tinha na nossa vida, que eu nunca quis, mas Deus fez questão de insistir e me mostrar o quanto eu não sabia de nada da vida, que eu achava que sabia. E eu achava que a felicidade era ter liberdade, não ter dor de cabeça. Eu achava que a liberdade era não ter preocupação. E eu digo a vocês, as preocupações que eu passo pela minha filha são as melhores que eu já vivi na minha vida. Glória a Deus. Essa última semana ela esteve um pouco adoentada, meio febril, mas é impressionante como o amor da gente aumenta. Eu acho que a forma de Deus, a forma dele ensinar um pouco do que é o amor dele por nós, é ele dando filhos a gente. E a gente passa a aprender um pouquinho, não é muito não, um pouquinho mais a gente aprende um pouquinho. Amém? Eu tenho uma palavra para os irmãos, se encontra no livro de 2 Coríntios. Eu não me lembro se foi essa palavra que eu deixei aqui da outra vez, mas enquanto eu orava, enquanto eu meditava na palavra, Deus colocou essa palavra fortemente no meu coração. E meus amados, eu digo uma coisa, se Ele colocou, quem sou eu para mudar a palavra dele? 2 Coríntios, capítulo 5. A gente vai ler do verso 14 até o verso 19. Os irmãos acharam? Amém. Eu vou ler e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ela por conta do horário. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 14. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos. Então, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Isso é lindo demais, meus irmãos. Continuando. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo, como um homem, como um humano. Portanto, se alguém está em Cristo, isso é maravilhoso, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou, ou seja, nos deu, nos entregou o ministério da reconciliação. Pois Deus,
estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, ou seja, todos nós, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. E os encarregou, presta atenção nisso, e os encarregou da mensagem da reconciliação. Os irmãos podem dizer amém por essa palavra? Amém. Meus amados, eu queria muito que vocês olhassem para mim com um olhar de carinho nessa noite. Porque o que eu tenho para transmitir para vocês antes de sair de casa, eu pedi graça a Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor não for na frente, não deixe nem eu chegar lá, viu? Porque o que eu vou falar para a igreja, eu não gostaria também de ouvir. A minha carne não gostaria também de ouvir. Mas quem sou eu, irmão, para mudar o que Deus quer dizer, né? Mas tenha certeza que eu faço com amor no coração. Eu gosto quando chega um convite. Obrigado, Deus abençoe. Eu gosto muito quando chega um convite para eu ministrar uma palavra fora. Pergunto por quê? Por quê? Porque fica mais difícil dos irmãos olhar para mim e dizer que eu estou dando indireta. Porque eu não conheço meus amados aqui. São meus irmãos em Cristo, viu? Eu amo vocês em Cristo. Mas eu não conheço o particular de cada um de vocês. Eu não conheço. Verdade. Então, fica mais difícil de você, embora que é possível. Alguém olhar e dizer, e for dizer para o irmão. Ninguém me disse não, viu? Estou falando da palavra. E outra coisa. Antes dessa palavra chegar em vocês, ela chegou aonde primeiro? Em mim. Então, antes de cortar vocês, eu já estou aqui todo cortadinho, viu? Então, vamos com carinho, com amor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu não sei de onde as pessoas tiraram o evangelho que é ensinado nos dias de hoje. Não estou falando dessa igreja, não estou falando do pastor, pelo contrário. Mas eu estou falando sobre a tendência que existe das pessoas ensinarem um evangelho que não está na Bíblia. Isso é interessante. Porque lá em Mateus capítulo 16, do verso 21 em diante, Jesus vai reunir os discípulos e vai começar a explicar a eles que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças na mão dos anciãos, na mão dos sacerdotes. Aí, quando Jesus explica isso, ele continua dizendo assim, além de eu sofrer, é necessário que eu morra. Isso é muito profundo, porque Jesus sabia das coisas, e você não sabe não, viu? Mas Jesus sabia das coisas. E aí Jesus diz, além de eu sofrer as injustiças na mão dos homens, você sofre injustiça na mão de alguém? Eu acho que você sofre também, né? Isso é evangelho, viu? Isso é evangelho. E aí ele diz, além de eu sofrer, é necessário que eu morra. Porém, que eu também seja ressuscitado. E aí, quando ele diz essas coisas, porque assim, tá para nós. Eu sei que tem gente cansada. Eu sei. E ainda tem que me ouvir durante 20 minutinhos é mais difícil ainda, viu? Eu acho que se Jesus voltasse hoje, só de você estar me ouvindo com atenção, você já ia com tripa e tudo para o céu. Porque não é simples ouvir esse vaso de barro que está aqui, não. Mas fique comigo e me ajude. Quando Jesus explica tudo isso, aí Pedro, o apóstolo Pedro era disposto. Ele chama Jesus à parte e ele começa a fazer, sabe o quê? A repreender Jesus. Mas você já viu tamanha ousadia? Repreendendo Jesus. Aí ele diz assim, mestre, de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. Deus seja gracioso contigo. As palavras de Deus. Aí Jesus, porque isso é um conforto, não é? Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, arreda Satanás, aparta-te,
Vai para de trás de mim, Satanás. Porque você não entende das coisas de Deus, mas você entende das coisas dos homens. Olhe para mim, minha igreja. Você acha que o homem quer sofrer? Não. Quer não, meu amado. Se eu disser a você que eu quero sofrer, eu vou estar mentindo. Eu não vou dizer isso não, viu? Mas por amor a aquele que por mim morreu. E o que? Ressuscitou. Aí é outra história. Aí a gente sofre com um sorriso no rosto. Aí a gente paga aquele preço que antes a gente não queria pagar. Aí a gente fica com a boca fechada quando a gente tinha todo o direito de abrir e falar. E com tudo com um sorriso no rosto. Mas quando chega em casa quebrado da humilhação, aí as lágrimas vêm, aí a angústia bate, aí o choro, e vem com força, viu? A pontinha da depressão vem, mas se você sofreu por amor dele, deixa eu lhe dizer uma coisa, igreja de Jesus, quando você chega nesse momento pior dentro da sua casa sozinha, você não está sozinha, porque Ele está com você. Aí você vai para os pés de Jesus e Ele diz assim: vamos trocar. Trocar o que, Senhor? Vamos trocar o fardo. Porque o seu é pesado para você, mas o meu é leve para você. Glória a Deus. Aí Pedro vai repreender Jesus. Aí Jesus já bota ele no lugar dele. Aí Jesus fala, em seguida disso, ele fala a frase, presta atenção, ele diz a frase que resume e descreve todo o Evangelho. Porque o Evangelho é de Gênesis a Apocalipse. Novo Testamento de Mateus a Apocalipse. É um bocado de livro para ler, viu? Mas você quer aprender o Evangelho? Vou resumir nessa frase. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Isso é lindo demais, meus amados. Porque esse evangelho ninguém quer ouvir dele não, viu? Esse evangelho, muitos pastores, muitos obreiros não querem nem falar dele. Por que não querem falar dele? Porque esse evangelho não dá like. Esse evangelho, essa pregação, essa mensagem não dá curtida. Essa mensagem, me perdoe, meu pastor, se talvez um ou dois membros não queira mais vir quando souber que eu venho para cá. Mas eu preciso falar da verdade eterna. Eu não vou sonegar, esconder, omitir as verdades eternas. Por quê? Porque a verdade eterna, ela pode e vai lhe machucar aqui hoje, mas ela vai gerar salvação para você. O Evangelho de Jesus é simples. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Só que Jesus, ele diz, antes de dizer como é, ele diz assim: quem quiser. Jesus é tão amoroso que ele livra você até dele mesmo. Ninguém é obrigado a seguir não. Agora, quer seguir? Quero. Então é do jeito que eu estou dizendo. Porque tem que ter ordem e decência. Não é assim? Aí vem Paulo aos Coríntios e ele vai falar sobre o amor de Cristo. Porque hoje em dia a gente acha que o amor de Cristo são as permissões que a gente tem e a gente usa essas permissões para pecar, para fazer o que não presta. Ô irmão, o senhor está me acusando ou não? De jeito que não conheço você, não vou lhe acusar como. Mas eu estou falando que dentro de você, isso aí eu vou dizer, viu? Dentro de você e de mim, dentro de você e de mim, tem um negocinho bem pequenininho, chamado raiz do pecado. Ah, mas eu fui liberto. Mas o pecado ainda está dentro. Mas Jesus me libertou, mas o pecado ainda existe dentro de você. A diferença é que agora ele não se manifesta como antes. E eu estou falando que aí processo demônio não, viu? Eu estou falando o pecado que você tem da luxúria. Que agora você não. Agora você domina os olhos. Vai passando uma tentadora, está repetindo ali. Né? Isso aí é domínio próprio. É o pecado do vício.
do vício, a escravidão do vício, que você não podia passar na frente de um bar e você já ia se tremendo. Aí agora você está repreendido em nome de Jesus e passa dando glória, porque você está liberto. É o pecado da mentira, porque você era assim ou era só eu? Porque a gente mente, irmão. A gente mente, irmão. E aí eu queria entender se era só eu ou vocês também mentiam. Porque a gente mentia por nada. A gente mentia por nada. É interessante isso, a gente mentia por nada. Alguém já contou uma mentira? Não. Vamos voltar para cá. Olha, e aí eu quero saber o seguinte. Aí Paulo vem dizer assim: a partir de agora, o evangelho é isso. É você, isso é ele entendendo, porque o evangelho sempre foi isso. Mas ele está explicando, ele está dizendo, é você negar a si mesmo para viver a sua vida. Isso é interessante, porque cruz significa morte. Só como é que você morre se você ainda está vivo? Vê que dificuldade? Como é que a gente morre se a gente ainda está vivo? Meus amados, vocês são batizados nas águas. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo por isso. Deixa eu lhe dar uma informação. A gente aprende que quando a gente vai batizar nas águas, a velha criatura é sepultada ali. Não é assim? Mas, olha, deixa eu dizer um negócio, com todo respeito. A velha criatura ela não é sepultada, porque sepultou ela fica lá. A velha criatura é morta ali. Só que quando você está saindo do batistério, ela vem agarrada no seu calcanhar, querendo a todo momento ressurgir e voltar a dominar a sua vida como outrora dominava. Aí é onde entra o agir de quem? Do Consolador, do Pai, que é o Espírito Santo. É aí onde entra o agir do Espírito Santo, colocando em você, preste atenção, viu? Colocando em você, não é dom não, viu? Dom de línguas, dom de profeta, não. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Amor, paz, a paz de Deus. A paz de Deus. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, domínio próprio. E mais outros 3. E aí eu queria que a gente entendesse. A evidência que a gente nasceu de novo não é o falar em línguas. Não é o dom de visão. Não é não, irmão. É o fruto do Espírito Santo. Agora presta atenção, não são os frutos. É um só, um fruto. E o fruto tem 9 características. É o exemplo da fruta. Alguém aqui já descascou uma laranja? É mexerica, que chama aquela mexerica que você descasca, né? E os gominhos. Quando você descasca, já aconteceu comigo, nunca aconteceu. E você descascar a laranja todinha e vir faltando um gomo. Não faz nem sentido, né? Todos os gomos estão lá, né? Para você saber se você tem o Espírito Santo, é simples demais. Você tem as características do fruto. Ô irmão, eu tenho tudo, menos domínio próprio. Ô Espírito Santo, me ajude a dizer isso aqui. Você não tem o Espírito Santo ainda não, viu? Porque o fruto não vai incompleto não. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Talvez você tenha o domínio próprio, que você disse que não tem. Você só não está conseguindo exercer esse domínio próprio. Porque o domínio próprio não é você estar aqui, feito um robô, não. Alguém vai lhe atentar e você não olha nem de lado, não. O domínio próprio é você ter controle sobre as suas reações. Não quer dizer que você não vai reagir, não. Você vai reagir, você é ser humano, você é carne e osso. Mas na hora da reação, você tem um limite. Você diz, espera aí, que aqui já vai desonrar a Deus. Mas se você não desonrar respondendo, você vai ser humilhado. E você diz, melhor é ser humilhado na presença do que desonrar a Ele em público. Porque existe um dia em que Ele vai voltar, nós nos apresentaremos diante dEle e Ele vai dizer assim, quais as tuas obras? E você não vai enxergar obras, mas a gente vai apresentar as mãos. E quando a gente apresentar as mãos, eu e você não enxerga, mas Ele vai enxergar as suas obras e vai dizer assim,
servo bom e fiel pode entrar. Servo bom e fiel pode entrar na alegria do teu Senhor. As obras estão juntas. Juntas. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo por obras. Mas as obras são consequência da salvação. Quando você vivia no pecado, quando eu vivia no pecado, as minhas atitudes eram terríveis. Todo mundo que olhava para mim me fazia uma pergunta só. Me pergunta de qual? Que pergunta? Perguntava se eu era crente. Isso é interessante, né? Porque, 2 Reis capítulo 4, o profeta vai passando. A mulher casada está observando o profeta passando. Aí ela diz assim ao marido: vamos construir um quartinho aqui em cima para o profeta, porque eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Aí as pessoas olhavam para mim e, ao invés de dizer isso aí é o homem de Deus, ela vinha perguntar: o senhor é crente mesmo? Veja que desonra. Quantos de nós, meus irmãos, não já passamos por algo assim? Talvez a pessoa não foi até você perguntar, porque muita gente não vai não, viu? Quem vinha me perguntar era pessoa muito próxima minha. Mas tem gente que só lhe olha, vê a sua atitude e diz: ali não é não. Será que você tem dado esse mau testemunho? Porque eu dei, viu? Eu dei esse mau testemunho. Eu tenho 33 anos e durante 30 anos eu dei esse mau testemunho. Mas eu louvo a Deus, porque como a gente leu, se a gente está em Cristo, nova criatura nós somos. Aí Paulo vem dizer que Jesus morreu para que eu e você, que estamos vivos, quem está vivo dá uma glória a Deus. Eu e você que estamos vivos, não venhamos mais viver para quem? Para nós mesmos. Mas viver para quem? Para Ele. Agora isso é interessante, porque mais na frente ele diz assim: vocês foram reconciliados com Deus. Mais na frente ele diz assim: vocês foram reconciliados com Deus. E quando você foi reconciliado com Deus? Porque se você confessou Jesus, você recebe libertação. Olha, se você confessa a Cristo e recebe de fato Ele em você, você recebe libertação. Aí você passa a viver em santificação, para um dia, quando Ele voltar, você receber a glorificação. Eu vou de novo: libertação, santificação e por último a glorificação. Ô irmão, mas a glória é só de Deus, é? E Ele nos ama de tal maneira que um dia Ele repartirá. Ele vai repartir a glória dele conosco. É quando o nosso corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. É quando a nossa natureza corruptível vai ser revestida de incorruptibilidade. Aí vai se cumprir. Se cumprir o quê? Aquela passagem onde diz: onde está, ó inferno, teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque o Rei ressuscitou para salvar. E aí a gente tem que viver nessa santificação. Só que, meus amados, me perdoe pela notícia. Notícia não, vocês sabem disso. Pelo que eu vou dizer agora, mas viver em santificação não é fácil. Porque viver em santificação exige renúncia. Jesus, quando vai explicar aos apóstolos, aos discípulos, o que ele tem que passar, ele diz assim: é necessário. Tem coisa, meu amado, que eu e você queremos fazer. Tem coisa que a gente não quer fazer. Mas além disso, acima, tem coisas que são necessárias a gente fazer. Como é que a gente quer se parecer com Jesus se a gente não buscar conhecer esse Jesus? Ô irmão, mas eu conheço Jesus. Conhece? Ô lindeza de Jesus, me diga uma coisa: você é parecido com o servo Jó? Ou você acha que Jó era mais reto do que você? Se eu me comparar com Jó e Jesus voltar hoje, eu fico.
Porque eu não sou nada próximo da fidelidade que Jó, porque a Bíblia descreve, viu? A Bíblia diz assim: quem dava testemunho de Jó não era seu pai, não, que lhe ama muito, nem era sua mãe, nem seu marido, que lhe ama muito, era o próprio Deus. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Ou você é, ou você não é. E Jó era. Aí Deus diz assim: eu testifico desse vaso. E aí você conhece a história de Jó. O próprio Deus dava testemunho. Mas até que, quando Jó entra no processo, presta atenção, porque tem processo que você entra, e você entra achando que conhece a Deus. Mas quando você passa por ele, quando você sai do outro lado, se você permanecer, viu? Quando você sai do outro lado, você olha para trás e você diz assim: rapaz, eu achava que eu conhecia a Deus. Eu achava que eu conhecia a Deus. Mas aí você sai e diz assim: agora eu vejo que eu não conheço, não. Porque o que eu achava que eu fazia de tão certo, o que eu achava que eu fazia que me garantia tanta santidade, eu me perdi no meu próprio achismo. Porque, olhe para mim, a gente acha muito e não sabe de nada. Agora Deus, quem me ouve diz amém. Agora Deus, meus amados, Ele não acha nada, mas Ele sabe de tudo. Isso é interessante, porque quando Jó entra no processo, ele conhece um pouco de Deus. Mas quando ele sai do processo, ele diz: meu Deus, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Será que tem alguém aqui nessa noite como Jó? Porque às vezes eu estou falando de mim, viu, irmão? Às vezes eu olho assim para a minha vida, eu faço uma autoanálise, eu digo: rapaz, eu acho que eu estou feito Jó. Eu acho que conheço, mas de verdade eu conheço não. Isso é interessante, porque a forma de você conhecer a Jesus só tem duas. Tem quantas? Duas. Não é 3, não? Não. É 2. A primeira é orando. Mas a oração judia da nossa carne, não quer orar. E a segunda é lendo a Bíblia. E se orar já é ruim, imagine ler Bíblia. Você passa, Deus me ajude, você passa 3 horas em frente à televisão, sem piscar o olho, assistindo um filme ou uma série, ou o que quer que seja que você assiste. E eu também assisto. Mas quando você diz assim: vou ler a Bíblia, e se senta. Sono? Parece que é o sono da morte. Eu nunca vi um negócio desse. Você chega num estado que você começa a bocejar. Você não está nem com sono, porque você acabou de acordar. Mas você não consegue ler. Você começa a ir para. Ou sou só eu que sou assim. Meus amados, isso é a nossa natureza. Mas eu digo um negócio a você. Se você conseguir permanecer na sua decisão de ler Bíblia, de orar, Ele, não é você não, você não consegue chegar em lugar nenhum, nem eu, é Ele. Ele vai conduzir você até você atravessar essa linha. Que linha? A linha do eu não quero. A linha do eu não quero, eu não gosto. Aí você vai chegar em outra linha. Qual linha? A linha do eu preciso. Quando você chega nessa linha do eu preciso, você vai permanecer nela durante um tempo, viu? Porque ninguém dorme hoje cão e acorda amanhã um anjinho, não. É um processo, porque a Bíblia diz que a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele vai amanhecendo o dia, aí vai brilhando, até ser dia perfeito. Mas olhe para mim, esse dia perfeito não vai ser nem tão cedo, viu? Porque o dia tão cedo é quando Jesus voltar e Ele glorificar, viu? Então até lá você tem que continuar na permanência. Mas quando você atravessa a linha do não quero, você entra na linha do eu preciso. E se você permanecer tempo suficiente nessa linha, com diligência o suficiente nessa linha, você vai chegar em outra linha. Se você chegar nessa linha, você ganhou o que você tinha de ganhar. Porque você vai atravessar a linha do eu preciso e vai chegar na linha do eu gosto. Você se colocar de joelho na sua cama, no quarto, debruçado na cama. Você se colocar de joelho no quarto, fechar a porta e dizer assim: papai, venha, porque eu gosto de estar na sua presença.
Aí é quando você começa a orar que você não vê a hora passar. É aí quando você começa a ler a Bíblia, que passou, eita, já tem 1 hora lendo, já, meu filho. E quem foi que fez isso? Foi o Espírito Santo que deu na sua vida, porque de você não conseguia. Isso somos eu e você, meus amados. Só que é difícil, porque precisa o início. E a gente não quer iniciar. Mas depois que inicia, não é da noite para o dia, tem um processo. E a gente não quer permanecer no processo, mas eu lhe digo, a promessa não é para quem começa, é para quem permanece até o fim. Porque se você permanecer, um dia você receberá seu galardão. O evangelho que é ensinado nas igrejas hoje é um evangelho de conforto. Porque ninguém quer ser confrontado. A gente quer, oh meu Deus, me ajude. A gente vai ler a Bíblia. Às vezes a gente tem um livro preferido. O livro é o livro de Salmo. Porque o livro de Salmo tem conforto para a alma. O livro de Salmo tem uma massagem nos ombros. Né? Só que a Bíblia não é massageadora, não. A Bíblia não é travesseiro, não é almofada. A Bíblia é espada. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa. A espada que o homem fez, ela tira a vida. Sim ou não? Sim. Mas a espada que Jesus, que Deus lhe fez, que é a sua palavra, ela dá a vida. E dá a vida em abundância. Ela dá a vida para você e para os que estão à sua volta. Porque isso é interessante. Quando você é cristão de verdade, as pessoas olham e reconhecem. Não é porque você quer que as pessoas vejam, é porque é natural. Olhe para mim. Quando Maria, ela foi cheia do Espírito Santo, o que foi que o Espírito Santo gerou no ventre dela? Jesus. Quando ela engravidou, alguém aqui já engravidou? Quando você engravida, o que é que começa a acontecer com a barriga? Jesus. Eu acho que eu pisei em alguma coisa, que me perdoe, meus irmãos. Olha, não, veja. Quando você engravida, o que é que acontece com a barriga da senhora? Começa a crescer, né? Alguém percebe? Mesmo que você queira esconder, alguém vai ver, não vai? Olhe para mim, isso é o Evangelho. Muda logo a cintura. Pô, dá para ver isso aí? Claro, né? Isso é o Evangelho. Quando o Espírito Santo entra em você, não é que vocês vão engravidar não, irmão, em nome de Jesus. Mas quando o Espírito Santo entra em você, gera frutos. Esses frutos são perceptíveis. Eu arriscaria dizer que até o cego enxergaria. E não é por milagre, não. É o cheiro. É o cheiro, meu amado. É o que você exala. Não é porque você vai chegar perto de um cego e ele vai dizer, estou curado. Não, é porque você vai chegar e dizer, rapaz, o cego, tem alguma coisa aqui que está diferente do que é. Meu amado, não sou nem eu. É a presença de Deus dentro de mim. Isso é Evangelho. Só que, será que você já começou a ser transformado pelo Evangelho? Posso dizer um negócio a você? Eu não queria obedecer a Deus. Ninguém quer, porque Deus quer coisa que a gente não quer. E a gente quer o que a gente quer. Meu Deus, é ótimo. E aí, eu queria que vocês entendessem isso aqui. A base do Evangelho é renúncia. Não, mas a fé me leva a conquistar. Leva. Mas a mesma fé que lhe faz conquistar, ela lhe faz renunciar. Porque se você for ler Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Aí a gente vai ver lá falando de Abel, de Enoque. Vai ver falando de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, José. Vai ver falando de Moisés. E por aí vai. Só que no final de tudo eles foram fiéis a Deus. E eles morreram. Só que morreram salvos. Deus não tem um galardão para eles. A Bíblia diz lá mesmo em Hebreus capítulo 11, o versículo 39 e 40 vai dizer assim: mesmo eles tendo por certo a recompensa, Deus decidiu esperar.
decidiu fazer eles esperarem. Imagine alguém aqui já pegou uma fila da lotérica para pagar alguma conta. É coisa boa? É não, né? Mas a gente fica porque é necessário, né? É obrigação, é necessário. Mas imagine você chegar na fila da lotérica de meio-dia, ficar até 4 da tarde nessa fila. Eita, Jesus! E aí quando você chega na boca do caixa, a mulher do caixa olha para você com todo amor e carinho e diz assim: espera um pouquinho. Já? Aí ela diz assim, eu sei como é isso aí, irmão. Aí ele diz assim, espera um pouquinho. Aí você diz, oxente, foi. A sua esperança, no mínimo, é que o sistema tenha caído. Por um absurdo de você ter que esperar mais na sua vez. Aí ela diz, é porque tem umas pessoas atrás de você que eu preciso atender. O que é que isso gera em você, meu amado? Não, você não é desconvertido, sou só eu, né? Vai gerar em você um amor pelo próximo. Olhe para mim, para você entender. Isso gera em você uma raiva. Mas olha, me perdoe, Deus, por falar isso aqui. Mas é só para um entendimento. É só para um entendimento. Deus fez isso com Abraão, com Isaac, com Jacó e com todos os outros que morreram salvos. No versículo 40 de Hebreus capítulo 11 vai dizer assim: tendo em vista Deus algo melhor para nós. Você não entende? Tem gente esperando receber galardão por sua causa. Porque milhares de anos atrás, quando eles dormiram no Senhor, a expressão é essa, né? Dormir no Senhor. Quando dormiram no Senhor, podiam receber na mesma hora. Mas Deus, há milhares de anos atrás, você nem pensava em ser gente ainda. Ele já olhava, hoje é dia 23, 9 da noite, 9 da noite, olhava para essas cadeiras e dizia, ali vai ter uma que o nome dela é fulana, vai estar passando por isso, mas o meu espírito vai se encarregar de levar ela naquele dia para ouvir essa palavra e ser reconfortada pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra, ela restaura. Você não precisa estar aqui marchando. Não existe, meu amado. Isso é manifestação do Espírito Santo. Você não precisa estar aqui gritando, falando. Não. Você precisa só uma coisa. O quê? Ler a palavra de Deus. Porque isso é interessante. Se você ler a palavra de Deus, meu amado, o poder de Deus está na palavra dele. Deus podia criar o mundo assim, ó. O que é isso? Está lá no dedo. Mas como foi que ele criou? Haja. Ele disse, haja luz. Haja. O poder está na palavra. E por que é que eu e você, ovelhas rebeldes, a gente não quer se apoderar desse poder? Eu quero entrar no manto. Não, meu amado. O poder está na palavra. Esse culto aqui que vocês têm é de tanta valia que vocês não imaginam. Esse pastor que está aí pastoreando vocês, ele tem uma responsabilidade tão grande com vocês, que se ele tivesse sanidade mental, ele não queria essa responsabilidade. Porque a gente sabe o que é, mas ele faz por amor a Cristo. Porque cuidar de... Me ajude. Cuidar de ser humano. Ô, meu pastor, o senhor é pastor há muito tempo. O senhor sabe mais disso do que eu. E eu não sou pastor não, mas eu vejo, porque eu tenho olhos, eu vejo porque eu tenho olhos. Não é coisa fácil. A gente faz por exemplo. Que exemplo? O de Cristo. Porque Ele é o sumo sacerdote. Porque Ele é o bom pastor. Ele deu o exemplo para a gente seguir. Mas por vontade nossa, a gente não faz, meus amados. E não é nem porque não gosta de ninguém, não é isso não. Porque a gente também tem um coração bom, a gente gosta do povo. Mas é porque a gente entende que diante de Deus um dia, você sentadinha aí, toda bonitinha, todo bonitinho, você vai responder por si. Mas o pastor José, quando se apresentar diante de Deus, Deus vai olhar e dizer assim, a irmã fulana, ei, a irmã fulana, oh Deus, eu preguei tanto tua palavra, mas ela não quis ouvir.
O irmão fulano, Espírito Santo, eu falei tanto para ele deixar aquele adultério, mas ele não quis deixar. E o irmão fulano, eita Jesus, esse aí eu não preguei não. O peso vai sobre ele também. Eu não estou falando isso para lhe motivar não, meu pastor, pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu estou falando isso para abrir os olhos da igreja, para elas entenderem, porque Hebreus capítulo 13, verso 17, vai dizer: sujeitai-vos aos vossos pastores, porque eles velam. Sabe o que é velar? Cuidar. Eles cuidam das vossas almas. Cuidar da sua alma, meu amado, não é botar comida na sua boca, não. Cuidar da sua alma é na madrugada ele acordar, em vez de estar dormindo descansando. Ou você acha que ele não cansa? É, ao invés de ele estar dormindo descansando, ele levantar e o Espírito Santo dizer assim: vai orar para o fulano. Ele diz: mas Deus, eu estou tão caído. Ele diz: vai orar para o fulano. Ele dobra o joelho e vai orar por você. Isso é cuidar de você. Ou você acha que quem bota comida, dinheiro na sua mão, está cuidando de você? Tá não, meu amado. Cuidar de você verdadeiramente é cuidar da sua alma, é cuidar do seu espírito, do seu bem-estar, é alimentar você com palavra, porque você não é bode, você é ovelha, e ovelha come pasto, e pasto é isso daqui, ó. Pasto é isso daqui. Pasto não é profecia, pasto não é falar em línguas, pasto não é... Não, isso tudo existe e é bom, mas pasto é a palavra de Deus. Porque as partes... Não tem Pedro ousado que repreendeu Jesus. Esse mesmo Pedro, ele entendeu. Ele entendeu. O que eu estou tentando dizer é que ele entendeu. Jesus começa a pregar um sermão parecido, só que mais duro. Vocês estão achando esse sermão... Não. Jesus pregou um sermão de verdade. Eu sou pregador. Ele começa a pregar um sermão duro. Aí as pessoas começam a olhar e dizer: gente, não, porque as pessoas ouviram que Jesus dava pão. As pessoas disseram: Jesus multiplica os pão. Aí quando foi na pregação, todo mundo, a multidão. Aí quando Jesus começou a pregar, porque Jesus não pregava no manto não, viu? Você já ouviu, você já leu na Bíblia? Olhe para mim, você já leu na Bíblia Jesus falando em línguas? Ele pregava coisa para você entender, viu? E aí ele começava a ensinar e explicar. Quando ele ia explicando, as pessoas olhavam e diziam assim: ih, rapaz, esse evangelho não dá para mim não, que eu quero pão. E o cara veio olhar para mim e dizer a mim que eu tenho que renunciar, eu tenho que abrir mão. É feito eu e você hoje, meu amado. Hoje você quer carro, você quer cura, você quer libertação. Ou sou só eu que sou assim? A gente é assim, porque a gente tem essa natureza. Mas aí ele vem e diz assim: o evangelho é renúncia. Aí eles começam a levantar e ir embora. Aí chega Pedro e olha para ele e diz assim... Aí olha para ele e diz assim: mestre, o pessoal está indo embora. Nos dias de hoje, o senhor está perdendo seguidor no Instagram. A igreja está esvaziando porque o senhor só prega uma palavra dura. Aí Jesus, bem calminho, olha para ele e diz assim: e você não vai junto não? Aí Pedro já leva a lapada, já cai no chão. Quando cai no chão, mas ele entendeu. Quem entende o que é o evangelho, você pode levar a lapada, você pode cair no chão, mas sobre a palavra você é levantado e é bom. Porque Pedro não leva a lapada, não foi de Satanás não, ele levou do próprio Cristo. Aí ele levanta e diz assim: para quem? Para quem nós vamos? Porque os outros podem ter pão, os outros podem ter conforto, podem ter riqueza, mas só tu tens as palavras de vida eterna. Ele entendeu que não é sobre o pão, não é sobre a cura, não é sobre o carro, não é sobre a casa, é sobre a palavra de vida eterna. Meus irmãos, o horário não me permite mais, eu preciso encerrar. E eu queria encerrar, eu tinha tanta coisa para falar, mas olha, escute. Eu vou encerrar dizendo isso. Preste atenção. Eu não sei qual é o seu objetivo com Jesus. Porque se o seu objetivo é receber uma cura, Ele tem para você, viu? Se o seu objetivo é receber um casamento restaurado, Ele tem para você. Ele restaurou o meu. Ô, glória! Você não entende o que Jesus faz. Ele restaurou o meu. E aí Ele não vai fazer por você.
Ah, o meu caso, irmão, é difícil, porque é o filho que não... Ele tem cura, ele tem libertação, ele tem poder, ele tem glória, ele tem força, ele tem ânimo, ele tem renovo. Você precisa entender. Se o seu objetivo é receber, você não entendeu ainda. Porque o objetivo de Jesus, quando veio ao mundo, isso é interessante. Porque Jesus ele morreu com 33 anos. Para ser mais específico, 33 anos e 6 meses. E aí ele morre com 33 anos e meio. Mas ele se prepara por 30 anos. Porque ele começa o ministério com 30 anos. Então, desde que nasce, ele já nasce na prova. Ah, o crente não tem um minuto de sossego. Isso é evangelho também. Porque Jesus já nasceu menininho. E o pai José, o pai terreno, o pai José, já teve que, avisado pelo anjo, teve que bater no ombro de Maria e dizer: Maria, junta os paninhos, vamos embora correr. Por que eu vou correr? Porque tem perseguição. E o anjo que disse que gerou, voltou aqui e disse para a gente correr. Porque a ele vai dar livramento. Mas isso é interessante. Porque ele já nasceu sob perseguição. Já nasceu tendo que correr e fugir. Um menino indefeso. Mas quando ele nasce, os reis magos o visitam e levam 3 presentes: ouro, mirra e incenso. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmão. Ouro, mirra e incenso. Porque era ouro porque era rei. Jesus é rei, viu? Incenso porque era sacerdote. E mirra porque era profeta. O ouro que foi levado já serviu para custear as despesas da fuga. Você não entendeu, mas eu vou falar melhor para você. Quando Deus permitir que você entre em um processo, Ele não vai lhe dar a provisão, não. Ele já lhe deu. Tem alguém aqui em processo essa noite? Eu estou. Não sei você, mas eu estou. Mas deixa eu lhe dizer, do jeito que você está em processo, como eu também estou, Deus não vai lhe mandar a provisão, não. A provisão já está aí. Só que você precisa acessar. Como é que eu acesso? Revele do céu. Oração, jejum e palavra. Só isso. Não preciso ir não. Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Eu vou mudar. Jejum, palavra e oração. É isso. E aí ele já nasce sob perseguição. Mas preste atenção. O mesmo Jesus que foi perseguido, ele já estava ensinando a você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe como a gente é interessante? A gente é interessante porque isso aí está falando em João 16, versículo 33. Mas o comer, isso é só uma parte do versículo. Porque o começo desse mesmo versículo diz assim: eu vou dizer isso a vocês, para que vocês tenham paz. Aí ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A paz de Jesus Cristo, ela é verdadeira. A paz de Jesus Cristo, ela é plena. O que é plena? Ela é completa. Ela é perfeita. Ela não deixa brechas. É por isso que você está passando o processo que está passando. Você chega em casa e consegue dormir. É por isso que talvez esteja lhe faltando sono. Um pouquinho ainda, não sei. Mas você vem para a igreja com um sorriso no rosto. Você ainda senta nesse banco da comissão. Você ainda traz pessoas para a igreja. Ou você acha que eu acho que a sua vida está um mamãozinho. Eu sei que está todo mundo aqui no processo, mas eu lhe digo, meus amados, a igreja de Cristo, a palavra de Deus, ela ainda salva, ela ainda liberta, ela ainda cura, ela ainda gera renovo na sua vida, e o nome de Jesus é glorificado. Glória a Deus. Só que o evangelho, ele é renúncia. Glória. Ô irmão, mas eu não vim buscar essa palavra não. Me perdoe, com todo amor e carinho, mas eu vim entregar do Senhor, não foi de mim não. Eu não sei o que você veio buscar, mas se você abrir o coração, se você for humilde para receber, porque eu já recebi aqui entregado. Se você for humilde para receber e praticar a renúncia, você vai sair de posse de uma chave que homem nenhum pode lhe dar, mas o Senhor Jesus pode. Eu quero deixar isso aqui para a meditação da igreja. O Salmo 139. Que Salmo? 139. 2 versículos apenas. O
o verso 23 e o verso 24. Quando você chegar, tarefa de casa. O senhor é professor? Sou não, meu amado. Mas eu quero lhe dar uma tarefa de casa. Quando você chegar em casa, com calma, você leia esses dois versículos. E faça dele 139, verso 23 e 24. Você vai fazer dele a sua oração. A sua o quê? Oração. Ore com sinceridade. Deus vai lhe revelar alguma coisa. Quanto é? Agora olhe para mim. Quanto é? Quando ele lhe revelar, não seja covarde, feito eu fui não. Porque Deus mostrava algumas coisas para mim e eu não obedecia. Quando ele lhe revelar, obedeça o que ele lhe mostrou, viu? Salmo 139, verso 23 e 24. Eu vou ler em casa, vocês releem e faz dele a sua oração. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ô, glória! Eu sei que a oração, todo mundo ora. Todo mundo aqui ora. Todo mundo aqui ora. Eu sei disso. Vocês oram mais que eu tenho certeza. Mas a nossa oração é assim. Se eu estiver errado, você se manifeste e diga, viu? Quando a gente vai, antes da gente sair de casa, Deus me dá livramento. Ou não é assim? A gente amanheceu, a gente, obrigado, Senhor, porque eu não morri dormindo. Me livre da morte durante o dia. Ou a gente não é conveniente assim. A gente vai orar a Deus e a gente diz: Deus, hoje eu vou para o trabalho. Me dê condição de ganhar R$1 milhão nesse trabalho hoje. Porque todo mundo quer enricar, ninguém é besta. Não é assim? Mas olhe para mim. Essa oração é a oração verdadeira, que eu mostrei agora. É a oração verdadeira do Evangelho. É você olhar, se colocar diante de Deus, na sua posição de barro, porque você é barro, viu? E dizer assim: Deus, sonde, por favor, eu não enxergo não, sonde o meu pensamento, sonde meu coração, e me mostre aonde eu estou errando. Deus não é menino não, viu? Quando você pedir isso a Ele vai lhe mostrar. Agora, se você vai ser homem, ou se você vai ser mulher de Deus, para se corrigir, aí é você e Deus, viu? Mas a minha palavra é lhe mostrar isso aqui que eu estou lhe dizendo agora. Quando você fizer essa oração, me mostre, Senhor, onde eu estou errando, para que eu me conserte, né? Não é Ele que vai lhe consertar, é você, viu? Você pede para Ele mostrar e quem se conserta é você. Com a ajuda do Espírito Santo, mas a iniciativa é sua. Meus amados, era até aqui. Quer dizer, era bem mais, mas o horário já deu, já passei, me perdoe, meu pastor. Mas olha, medite nisso que eu lhe falei. Evangelho é renúncia, evangelho é servir, evangelho é entrega. Eu ia falar aqui ainda sobre o ministro. Você recebeu o ministério, então você é ministro. Eu ia lhe ensinar o que é ministro, mas hoje não vai ser hoje não, viu? Mas com a graça de Deus, se assim Ele permitir, em uma próxima oportunidade, se você recebe essa palavra com humildade, Ô, glória! com fé, aplauda Jesus nessa noite.